Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h35, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Enem dos concursos, mais de 500 mil farão a prova de graça. Auditores da Receita fazem operação padrão em aeroportos nessa terça-feira. Resultado do SISU estará disponível ainda hoje. Caso Pedro Lucas, buscas serão retomadas para tentar encontrar o corpo de menino que sumiu após levar o irmão à escola. A atualização do Plano de Recuperação Fiscal de Goiás é aprovado pelo Conselho de Segurança. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36 agora. Sejam bem-vindos à nossa programação, Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E mais de 500 mil de inscritos farão as provas do Enem dos concursos de forma gratuita, isso de acordo com o governo federal. O concurso público nacional unificado recebeu 672.018 pedidos de isenção de taxa de inscrição e desses, 517.468 já foram aceitos, é o que informou o Ministério da Gestão e Inovação. O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição terminou na última sexta-feira. Tem direito ao benefício quem tem cadastro único ou membros da família de baixa renda, doadores de medula óssea, além de bolsistas do ProUni e também do FIES. Agora os candidatos podem conferir se os seus pedidos foram aceitos ou não no site oficial de inscrição. É necessário fazer login com a conta gov.br. As outras 144.500 pessoas que tiveram o pedido inicial negado têm até essa terça-feira para recorrer. Todo o processo é feito pela internet. A análise do recurso será feita até o dia 5 de fevereiro, com a publicação do resultado no dia 6. E o governo federal registrou um déficit primário de 230 bilhões de reais em 2023, ou 2,1% do produto interno bruto, segundo dados divulgados pela Secretaria de Tesouro Nacional ontem. Esse é o pior resultado desde 2020. O déficit primário ocorre quando gastos do governo superam a arrecadação com impostos. O pagamento de juros da dívida pública não é considerado nesse caso. No sentido inverso, quando as receitas superam as despesas ao superávit. O valor está acima da projeção do orçamento de 2023, que previa um déficit de até 228 bilhões de reais. Também supera a última projeção de novembro, que previa um resultado negativo de 177 bilhões de reais. O resultado também fica acima da meta informal do governo. Dengue, agentes podem fiscalizar focos em imóveis sem a permissão? Vamos saber nessa matéria de Alexandre Figueiredo. Com mais de 120.874 casos prováveis de dengue nas primeiras 3 semanas do ano e pelo menos 12 mortes confirmadas, segundo dados atualizados até o dia 25 de janeiro no painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil vive um novo cenário com a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Devido a essa situação, os estados do Acre e Minas Gerais, além do Distrito Federal, decretaram situação de emergência. A capital federal, que lidera a taxa de incidência de dengue por 100 mil habitantes, autorizou inclusive a entrada de agentes de saúde em imóveis abandonados, fechados ou naqueles cujo proprietário ou ocupante recusar acesso. A advogada sanitarista e presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, o IDISA, Lenir Santos, explica por que a medida é válida. Você tem que ter uma situação de emergência em saúde pública, não pode ser situação banal. Nesse sentido, aquelas pessoas que se recusarem, realmente o poder público pode chamar a força policial para poder entrar, porque vamos imaginar que ele tem um foco na casa dele e isso está causando a proliferação do mosquito da dengue e está matando pessoas. Daí é o interesse público versus o interesse privado.
e em situação de emergência em saúde pública prevalece o interesse público. E atenção, está prevista na Constituição a aplicação de multas em casos de negativas de ingresso do agente de endemia, pois esse ato é caracterizado como infração sanitária, como previsto na Lei 6.437 de 1977. Além disso, a medida, que foi adotada em caráter excepcional no Distrito Federal, prevê que a abordagem ocorra por agente em horário de trabalho e devidamente identificado por meio de crachá e roupas adequadas ao serviço. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. O Corpo de Bombeiros retomou na manhã de ontem as buscas pelo corpo do menino Pedro Lucas em uma mata próxima ao local onde o garoto foi visto pela última vez em Rio Verde. As buscas pelo garoto retornaram quase 3 meses após o desaparecimento. A Polícia Civil, que solicitou a retomada das buscas, não divulgou quais os elementos foram analisados pela investigação para voltarem a buscar pelo corpo do menino. As buscas são realizadas com a ajuda de cães farejadores da equipe de bombeiros de Anápolis. O delegado Adelson Candeio, responsável pelo caso, deve decidir se as buscas seguem durante o fim da tarde de hoje. José Domingos, o padrasto do garoto, foi preso, suspeito de matar o garoto após uma perícia encontrar sangue em pontos da casa onde Pedro Lucas morava. Preso há quase um mês, o padrasto está prestes a completar o tempo previsto da prisão temporária, estimulada em 30 dias. A defesa dele afirmou que ele nega as acusações e que está colaborando com as investigações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga com cerca de 75 mil copos plásticos importados da China na manhã de ontem, na BR-153 em Jaraguá. De acordo com a polícia, o caminhão também foi apreendido e levado para o depósito da Receita Federal. Os copos saíram de Macapá e seriam distribuídos para comerciantes em São Paulo, conforme apurou a corporação. A Polícia Rodoviária chegou até o veículo após o compartilhamento de informações com a Receita Federal. No momento da abordagem, os agentes verificaram que as notas fiscais tinham informações que não correspondiam aos valores da mercadoria. A assessoria da polícia informou que o motorista é funcionário de uma transportadora que estava regular e que apresentou a nota fiscal. Dessa forma, ele não foi detido. A nota, por sua vez, estava irregular. O valor do documento era de R$70 mil, mas a polícia estima que o produto valha cerca de R$10 milhões. E a polícia prendeu suspeitos de se passarem por fazendeiros para dar golpes no comércio de produtos agropecuários no estado de Goiás. Os detalhes dessa operação com Sabrina Monteiro. Investigação da Polícia Civil identificou os golpistas que se passavam por fazendeiros em Goiás. De acordo com as informações da polícia, os principais alvos eram as empresas do segmento de insumos agrícolas. Pessoas, criminosos, entraram em contato com várias lojas do estado de Goiás, lojas estas situadas em Goiânia, Catalão, Rio Verde e Goiatuba, e se passando por clientes dessas lojas, pessoas que tinham seus dados cadastrados nessas lojas, fizeram encomenda, certo? Fizeram encomendas de várias cargas. Uma dessas cargas acaba de ser recuperada no estado de Minas Gerais, na cidade de Candeias. Caio Martins, delegado responsável pelo caso, explicou que os criminosos agiam depois de conseguirem os dados dos clientes das empresas. Que os golpistas, eles entravam em contato com as empresas, faziam elas emitirem a nota em nome de pessoas que de fato têm um nome legítimo, de fato são conhecidos na região, e depois eles entravam em contato com freteiros particulares, que prestavam serviços particulares, sem que eles soubessem do crime, e orientava eles a irem até o local retirar a carga. Depois que um freteiro tirava a carga da empresa, essa carga, ela passava por várias outras cargas, por vários freteiros, até chegar ao local de destino, cidade de Candeias, Minas Gerais e região. Em um dos pontos localizados pela polícia, os golpistas continham mercadoria avaliada em R$50 mil. A Polícia Civil fez várias diligências, conseguiu identificar quem eram esses freteiros, seguiu o trajeto feito por eles e localizou os pontos onde essas cargas eram deixadas. Em um dos pontos foi logrado isso ainda na recuperação de uma mercadoria avaliada em torno de R$50 mil. Ao todo, somado todos os prejuízos sofridos pelas vítimas, o valor estima-se em mais de R$1,5 milhão. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central.
Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. O Brasil se classificou para o quadrangular final do torneio pré-olímpico ao vencer nesta segunda-feira o Equador por 2-1 de virada no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. Todos os gols saíram no segundo tempo. Patrick Mercado abriu o placar aos 13 minutos. Marlon Gomes empatou aos 19 após uma boa jogada de Hendrick. Gabriel Pirani fez o gol da vitória aos 29. A seleção brasileira é a única ainda com 100% de aproveitamento. No primeiro jogo, venceu a Bolívia por 1-0. Depois superou a Colômbia por 2-0. Nesta segunda-feira, ganhou do Equador, um dos melhores times desse pré-olímpico, por 2-1. O Brasil faz o seu último jogo pela primeira fase do torneio na próxima quinta-feira, contra a Venezuela, seleção da casa, às 20 horas. O Equador não tem mais compromissos. E o Palmeiras rescindiu ontem o contrato comercial que tinha com a Soccer Grass, a empresa responsável por instalar o gramado sintético do Allianz Parque e da Academia de Futebol. A empresa, segundo Alessandro Oliveira, afirmou que ainda não foi notificada da decisão. A diretoria alviverde, contudo, não está satisfeita com as soluções apresentadas. No dia anterior, após a vitória sobre o Santos, o Verdão anunciou que não joga no estádio enquanto não houver a manutenção necessária. A rescisão em questão é do acordo entre Palmeiras e Soccer Grass, mas a parceira da empresa com a Real Arenas, responsável pelo Allianz Parque, permanece. Ou seja, a empresa ainda é responsável por tratar da melhoria do gramado do estádio com a W Torre. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado brasileiro do milho registrou preços fracos, de estáveis a mais baixos nesta segunda-feira. Segundo a Safras Consultoria, os consumidores estão mostrando tranquilidade nas negociações, tentando pressionar preços, apontando para boa posição em relação aos estoques. Os produtores seguem participando, avançando na fixação de oferta. A Bolsa de Mercadorias de Chicago para o milho fechou a sessão com preços mais baixos. Mesmo com sinais de melhora na demanda para o cereal norte-americano, o mercado foi pressionado pelo cenário de ampla oferta global, com um clima mais favorável ao desenvolvimento de lavouras no Brasil e Argentina. Completaram um cenário negativo o movimento de alta do dólar frente a outras moedas correntes e a queda nos preços do petróleo. Segundo agências internacionais, fundos investidores aproveitaram para deflagrar um movimento de vendas técnicas. O milho acabou liderando as perdas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Em greve há 2 meses, os auditores fiscais da Receita Federal farão uma operação padrão nesta terça-feira que prevê inspeções mais rigorosas nas bagagens de passageiros que desembarcarem de voos internacionais. Segundo o Sindifisco de Auditores Fiscais da Receita, a entidade que representa a categoria, a ação está prevista para ocorrer nos 10 maiores aeroportos do país. Os auditores vão intensificar a fiscalização e vão ampliar a amostragem de bagagens revistadas de passageiros que regressarem de viagens internacionais nesta terça-feira. Os aeroportos a serem afetados são os seguintes: Brasília, Confins, Corumbá, Fortaleza, Galeão, Guarulhos, João Pessoa, Porto Alegre, Recife e Viracopos. Na semana passada, os auditores fiscais fizeram uma greve nos portos, aeroportos e pontos de fronteira de alfândega com foco nas cargas. Segundo o Sindifisco, a operação padrão será ampliada para a fiscalização de bagagens com a expectativa de filas no interior dos aeroportos. Na última terça-feira, o ministro de Portos, Silvio Costa Filho, declarou que o governo ainda levantava o impacto da mobilização, mas disse que não tinha visto grandes prejuízos no embarque de mercadorias. E o Ministério da Educação vai divulgar nesta terça-feira os resultados da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada para o ano de 2024. Processo seletivo, que contempla um total de 264 vagas, abrange 264 mil vagas, abrange 127 instituições de ensino superior participantes do programa. As inscrições para o SISU foram realizadas entre os dias 22 e 25 de janeiro, com matrículas programadas para ocorrerem no dia 1º ao dia 7 de fevereiro. Durante o período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, os estudantes não contemplados na primeira chamada terão oportunidade de manifestar o interesse em participar da lista de espera. O SISU, sistema eletrônico sob a gestão do MEC, opera a seleção de estudantes para vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil.
A escolha de candidatos é baseada na média da nota do Enem, respeitando o limite de oferta de vagas por curso e modalidade de concorrência. 7h05. O Brasil registrou 3.190 resgates de trabalho escravo em todo o ano de 2023. Janaína Oliveira é quem traz esse balanço. O Brasil resgatou em 2023 um total de 3.190 trabalhadores de condições análogas às de escravo. O número é o maior já registrado nos últimos 14 anos, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo a pasta, os estados com mais resgates foram Goiás, com 739, Minas Gerais, com 651 e São Paulo, com 392. O cultivo de café e a cana-de-açúcar foram os setores com mais resgatados. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Tatiana Simonetti, vários fatores explicam esse número tão alto de resgate. São diversos fatores que resultam aí nesse dado lamentável. 2023 ainda é um ano de retomada da atividade econômica no período pós-pandêmico, período no qual a população mais pobre do país teve sua condição de vulnerabilidade acentuada, que aceita condições precárias de trabalho e são submetidas a condições análogas a escravo por necessitar de itens básicos de consumo. Também houve, nos últimos anos, uma ampliação de formas flexíveis de contratação, com aumento de terceirização. O aumento do resgate, ele também pode ser atribuído por um esforço concentrado do Estado brasileiro, através de vários órgãos. O Ministério Público do Trabalho, que atuou junto com o MTE nos resgates, também divulgou alguns números. De acordo com o MPT, o órgão participou de 255 operações de combate ao trabalho escravo em 2023. Ajuizou 19 ações civis públicas e garantiu às vítimas 9,7 milhões de reais em indenizações por dano moral coletivo. Os dados foram divulgados pelas pastas no último domingo, 28 de janeiro, em razão do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, dia que foi criado em homenagem aos 4 auditores fiscais do trabalho que foram mortos durante uma fiscalização de trabalho escravo em Unai, Minas Gerais, em 2024, no caso conhecido como Chacina de Unai. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. A Secretaria de Estado da Saúde goiana emitiu um alerta à população diante do crescente cenário de aumento de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Vistorias domiciliares tornam-se essenciais para identificar e eliminar focos do mosquito, visando conter a proliferação da dengue e outras arboviroses. Segundo dados, Goiás registrou um aumento de 10% no número de casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 6.890 confirmações somente neste ano. A Secretaria destaca a importância de realizar vistoria no intervalo de 7 a 10 dias, período necessário para que os ovos depositados pelo mosquito se transformem em insetos adultos. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, ressalta que a destruição de criadouros é a principal medida de controle dessas doenças. Ela enfatiza que o uso do fumacê tem eficácia limitada, pois atinge apenas os insetos adultos. Destaca a necessidade da participação da comunidade na eliminação regular dos focos. Além de ações individuais, o governo de Goiás implementou a estratégia de gabinetes contra a dengue, oferecendo apoio prioritário a municípios com base na análise de dados. O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal goiano emitiu um parecer favorável à atualização do plano nos moldes propostos pela Secretaria de Economia. A decisão foi tomada na última semana. Agora só falta a assinatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Secretaria do Tesouro Nacional já havia dado parecer favorável à atualização e prevê mudanças em relação ao plano em vigor desde 2022. Entre as mudanças inclusas no novo documento está a exclusão de venda de 49% de ações da Saniago, que estava prevista para esse ano, a inclusão de 2 operações de crédito, a alienação da Celgpar. A atualização continua prevendo a saída do regime por atingimento do equilíbrio fiscal em 2027. A Secretaria apresentou o pedido de atualização no dia 30 de novembro do ano passado.
Depois manteve contatos para antecipar eventuais correções e dúvidas, com o intuito de acelerar a aprovação. No dia 10 desse mês, o sistema emitiu um parecer favorável à atualização com o aval do secretário Rogério Seron, indicando a existência de robustez fiscal suficiente para levar o Estado ao equilíbrio. O governo de Goiás abriu seleção para instrutores de cursos do Pronatec. Saiba como se inscrever nessa matéria de Eduardo Bernardo. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás está com inscrições abertas para o processo seletivo para instrutores dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. São 33 vagas distribuídas nos municípios de Anápolis, Águas Lindas, Catalão, Goiás, Itumbiara e Porangatu. No ato da inscrição, é necessário apresentar comprovante de escolaridade, comprovante de experiência profissional, comprovante de conhecimento em informática, além dos documentos pessoais. A primeira etapa do processo seletivo acontece no dia 2 de fevereiro, com a análise dos documentos enviados pelos inscritos. A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, acontece no dia 5 de fevereiro, com a realização de uma aula-teste. O processo seletivo será realizado em formato remoto, por meio do Google Meet. Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem nota superior a 7. O edital completo e os documentos necessários para inscrição estão disponíveis no site inovacão.go.gov.br. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. Tafarel está de volta à seleção. Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, o tetracampeão do mundo em 1994, aceitou prontamente o convite de Dorival Júnior para voltar a exercer a função de preparador de goleiros e é a mais nova cara na comissão técnica do Brasil visando a Copa do Mundo de 2026. O ex-goleiro exerceu a função entre 2014 e 2022 e deixou a condição de preparador fixo com a saída de Tite após o Mundial do Catar. No ano passado, Tafarel até teve uma passagem pontual na data FIFA de junho, quando o Brasil venceu Guiné e perdeu para Senegal em amistosos na Europa. Com o retorno, Tafarel assume o posto que foi de Marquinhos na passagem de Fernando Diniz, com o companheiro voltando ao posto de seu auxiliar. O tetracampeão é preparador de goleiros também do Liverpool, onde trabalha com Alisson. A Supercopa do Brasil desse ano será realizada no dia 4 de fevereiro, às 16 horas do horário de Brasília, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar na busca pelo título nacional da temporada. A decisão será em final única, com direito a pênaltis em caso de empate no tempo normal. A Supercopa é disputada entre o campeão brasileiro, que é o Palmeiras, e o vencedor da Copa do Brasil, que é o São Paulo, da temporada passada. Em caso de vitória, o Palmeiras vai se igualar ao Flamengo como maior campeão da Supercopa, com 2 títulos cada. O São Paulo ainda não venceu o torneio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. O mercado brasileiro da soja esteve travado ontem. Os preços recuaram acompanhando a Bolsa de Chicago e o movimento dos prêmios. O avanço da colheita no país pesa sobre as cotações. Apenas aqueles produtores com necessidade de curto prazo estão vendendo. A expectativa do produtor é de que os preços parem de cair, o que não vem acontecendo. A alta do dólar freou uma queda mais expressiva no mercado interno. Confira os preços da soja disponível. Porto de Rio Grande caiu de 124 para 123. Cascavel desvalorizou de R$ 108 para R$ 107,50. Em Porto de Paranaguá, decresceu de R$ 119 para R$ 117. Em Rondonópolis, permaneceu em R$ 103,50. Em Dourados, diminuiu de R$ 104 para R$ 101. E Rio Verde passou de R$ 103 para R$ 100. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 pessoas compram em sites internacionais. Os detalhes é com Priscila Mendes. O crescimento das compras em sites internacionais tem sido uma tendência marcante nos últimos anos e uma das principais razões para o crescimento é a diversidade de produtos disponíveis. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil,
Serviço de Proteção ao Crédito aponta que 77% dos consumidores compraram pelo menos uma vez em sites internacionais nos últimos 12 meses, o que representa 90 milhões de consumidores. De acordo com Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as principais razões apontadas pelos entrevistados foram preço e variedades de produtos. Entre os principais motivos, a gente destaca em primeiro lugar a questão do custo, o preço reduzido dos produtos internacionais. Em segundo lugar, a gente vê também a alegação de maior variedade de produtos. Em terceiro lugar, o consumidor afirma que nos sites internacionais é possível achar produtos mais raros, produtos difíceis de encontrar ou que não estão aí disponíveis para venda no Brasil. E é importante mostrar também que a pesquisa aponta que 90% dos consumidores costumam fazer pesquisa de preço nos sites no Brasil antes de definir uma compra nos sites internacionais. Então existe essa comparação e é por isso que o varejista brasileiro precisa ficar atento, porque há uma competição muito grande com esses produtos internacionais. Segundo a pesquisa, o valor gasto na compra foi de R$ 202, sendo o cartão de crédito a principal forma de pagamento, e o gerente executivo da CNDL destaca os principais produtos adquiridos em sites internacionais. De acordo com os dados da pesquisa, vestuário, calçados e acessórios são os itens mais procurados aí pelo consumidor brasileiro. Segundo lugar vem os acessórios para celular, tablet e computador. Em terceiro lugar vem os artigos para casa e em quarto lugar aparecem aí cosméticos e perfumes. A confiança dos consumidores em compras online aumentou significativamente. Os meios de pagamento também tornaram mais fácil para os consumidores efetuarem compras em sites estrangeiros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. O Ministério da Educação abriu ontem inscrições para o Programa Universidade para Todos, o ProUni, no primeiro semestre de 2024. Os interessados podem se candidatar a uma bolsa de estudo até o dia 1º de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais com 50% do valor da mensalidade do curso, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em faculdades privadas. O programa é voltado para estudantes de baixa renda que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 ou 2023 e que ainda não têm um diploma de nível superior. Para se inscrever no ProUni, o candidato deverá acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clicar em inscrever-se. O participante será direcionado para uma página de inscrição e deverá realizar o login com o cadastro de pessoa física e a senha cadastrada no gov.br. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje e também amanhã para deliberar sobre rumos da política monetária no Brasil. A expectativa do mercado é que o ciclo de cortes da Selic e o ritmo deles se mantenha. Com isso, a estimativa é que o Copom reduza a taxa básica em mais 0,5 ponto percentual. Assim, a Selic passará de 11,75% para 11,25%. Caso confirmado, esse será o quarto corte consecutivo de taxas de juros e a taxa vai alcançar o menor patamar desde março de 2022. Apesar da pressão vinda do executivo para abaixar logo as taxas, o Banco Central só começou a sequência de cortes após identificar sinais de deflação. O fugitivo do presídio de Piracanjuba, Jorge Augusto Nunes Duarte, morreu na tarde de ontem em Goiânia, após trocar tiros com policiais militares do Comando de Operações de Divisas. Os agentes cumpriam 3 mandados de prisão contra o foragido, quando foram surpreendidos com disparos. Os PMs encontraram o fugitivo no Parque Flamboyant, na capital. Durante a tentativa de prisão, teve início a troca de tiros. Nenhum policial ficou ferido. A ANEEL anunciou a manutenção da bandeira verde na conta de luz em fevereiro. A matéria você confere com Fabio Lautran. Em fevereiro, a bandeira verde será mantida na conta de luz. É o que informa a Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim, as contas permanecem sem cobrança adicional no mês que vem. A bandeira verde, que significa que não há custo adicional para o consumidor, passou a vigorar em abril de 2022. Isso porque os reservatórios das usinas hidrelétricas estavam cheios por causa das chuvas e por não haver necessidade de acionar as termoelétricas, que são fontes mais caras de energia.
O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, disse em nota que o cenário é positivo para a geração de energia no país. Ele lembrou que foram 22 meses seguidos de bandeira verde acionada, que refletem as condições favoráveis para atender a demanda no país. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015. Ele aponta os custos de geração de energia no Brasil aos consumidores e foi estabelecido como uma forma de diminuir os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. As bandeiras amarela e vermelha são inseridas na conta de luz quando o valor da geração de energia é maior, porque existe a necessidade de acionamento de térmicas. Da Rádio 2, Fabiola Alton. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. Um trabalhador morreu esmagado por um rolo compressor em uma obra em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O acidente aconteceu na manhã de ontem. Segundo o motorista, ele perdeu o controle da máquina. O homem de 53 anos trabalhava na construção de um supermercado. Conforme o relato da Polícia Militar, o motorista do rolo compressor disse que estava trabalhando em uma área da obra quando a máquina acelerou. Nesse momento, ele acabou perdendo o controle do veículo. O homem afirmou ainda que acidentalmente atropelou o colega de trabalho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentou correr, mas escorregou e acabou parando debaixo da máquina, onde ele infelizmente acabou morrendo esmagado. O estado de Goiás está oferecendo 980 vagas de curso gratuito de robótica. Saiba como se inscrever com Leandra Matos. O governo de Goiás abriu 980 vagas para curso gratuito de robótica voltado para crianças e adolescentes em 13 cidades. As aulas são oferecidas dentro do programa Include, numa parceria com o Instituto Campus Party. O objetivo é inserir jovens de comunidades de baixa renda no ambiente tecnológico, por meio do ensino gratuito de robótica, computação e programação. São 70 vagas para cada um dos 14 laboratórios do programa em atividade em Goiás, localizados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Catalão, Cristalina, Mambaí, Pirinópolis, Porangatu e Rio Verde, além de São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Trindade e Uruana. Goiânia tem 2 laboratórios, um no Jardim Novo Mundo e o outro no Jardim Guanabara 2. Podem se inscrever estudantes de escola pública ou bolsistas da rede privada que tenham entre 8 e 18 anos de idade. As inscrições devem ser feitas até 14 de fevereiro pelo site inovação.go.gov.br ou institutocampuspare.org.br. Todos os laboratórios têm equipamentos para aulas de robótica, programação eletrônica, sensores e mecânica, além de impressoras 3D, óculos de realidade virtual, drones, computadores, entre outros. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30. O Atlético anunciou na manhã de ontem a contratação do atacante Gonzalo Mastriani. O jogador uruguaio de 30 anos estava no América Mineiro e assinou um contrato válido até o fim de 2026. O jogador já tinha se despedido do América na noite do domingo, após a vitória sobre o Ipatinga no Campeonato Mineiro. Após tentar a contratação do atacante, em dezembro, o Furacão retomou nos últimos dias a conversa com o América, que aceitou reduzir o valor pedido para que a venda fosse concretizada. A transação deve girar em torno de $2 milhões, algo em torno de R$9 milhões e 800 mil da cotação atual. Um ponto que aproximou o acerto entre o América e o Atlético foi a amizade entre os presidentes dos dois clubes. E o São Paulo e a CBF mantêm conversas nesse momento e divergem sobre valores a serem pagos pela entidade como indenização pela saída de Dorival Júnior, o novo técnico da seleção brasileira. O São Paulo pede R$8 milhões e 500 mil, sendo R$4 milhões e 500 mil previstos em contrato, o valor de R$1 milhão, equivalente à multa paga pelo clube para tirar Thiago Carpini do Juventude, e mais cerca de R$3 milhões como uma espécie de indenização pelos danos causados ao clube. A CBF topou pagar R$5,5 milhões, mas contesta o valor excedente. As partes agora buscam um acordo amigável. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
O mercado físico do boi gordo registrou preços estáveis ou mais baixos ao longo da última semana. Segundo o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, houve tentativa de compra por parte dos frigoríficos em níveis mais baixos, pois a indústria ainda avalia o lento escoamento da carne nesse início de ano, que tem apresentado uma queda generalizada. Para ele, o quadro limitado de demanda não deve permitir a recuperação de preços, pelo menos no curtíssimo prazo. Os preços da arroba do boi gordo na modalidade a prazo nas principais praças de comercialização no fechamento desta segunda-feira ficou da seguinte forma: em São Paulo, capital, R$240. Em Goiás, aqui na capital Goiânia, R$235. Em Uberaba, Minas Gerais, R$245. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$235. E Cuiabá, Mato Grosso, ficou em R$214.